Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. A Mulher Trabalhadora e o Movimento Sindical. Texto de Lenilda Luna, da coordenação do MLC, para a edição 286 do jornal A Verdade. Muito se fala da dupla e tripla jornada de trabalho da mulher, tarefas domésticas, maternidade, profissão. Mas muitas mulheres se desdobram ainda mais para dar conta de outra jornada nada fácil, que é a militância sindical. São obstáculos que nem sempre são compreendidos nas disputas políticas. Ter que abandonar a reunião para levar o filho ao médico, faltar a um congresso por não ter com quem deixar as crianças, ter dificuldades para ler e estudar a conjuntura e assim conseguir fazer o discurso posicionado com os acontecimentos mais recentes. É bem mais confortável para o movimento sindical e muitas vezes para a própria mulher que ela fique no sindicato na posição de cuidados, de organizar as atas, garantir a manutenção da sede, supervisionar a decoração do auditório nos eventos e questões que não se diferenciam muito do que a companheira já faz em casa, na escola ou na vida. Mas foram as mulheres que na década de 1980 saíram às ruas contra a carestia e pressionaram a ditadura militar a recuar. As mulheres que sofreram torturas e prisões para defender direitos. Não foi um debate fácil. Muitas discussões acaloradas e reuniões de base aconteceram pelo Brasil afora, aprovasse em 1993 a cota mínima de 30% de mulheres nas direções sindicais. Essa decisão obrigou os sindicatos a debater a formação de lideranças femininas. Os programas de formação política passaram a incluir cursos específicos para capacitar as companheiras a assumirem as posições de direção com uma intervenção de qualidade. As categorias do serviço público foram as que mais apresentaram um contingente de mulheres de destaque. 4 décadas de muitas lutas se passaram e ainda lidamos com altos índices de violência contra as mulheres, com pouca disponibilidade de vagas em equipamentos de cuidados coletivos como as creches e de precarização dos direitos trabalhistas, principalmente para as trabalhadoras, com jornadas exaustivas e salários mais baixos do que os homens. Todas essas questões reforçam que, para o conjunto da classe trabalhadora, e em especial para as mulheres, não há como falar em igualdade no marco de uma sociedade baseada na exploração da força de trabalho. Não é possível conquistar direitos com a conciliação de classes. A corajosa posição das mulheres na luta sindical tem que colocar em xeque a sociedade capitalista e patriarcal. É preciso ter sonho sempre. O jornal A Verdade entrevistou 2 dessas mulheres sindicalistas combativas. Uma é a Ludmila Oltz, de 35 anos, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco e diretora da Federação Nacional dos Enfermeiros. E Alda Lúcia, de 60 anos, presidenta do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais e da Federação Nacional dos Metroviários. Ludmila, como você iniciou a militância e conciliou com o trabalho? Eu fui do movimento estudantil, da alas dos independentes, mas eu já participava da militância, mesmo que meio desorganizada. Quando eu me formei, parei de militar por uns 6 meses até conhecer o PCR. No período que fiquei sem militância, eu sentia muita falta. Então foi muito tranquila a minha voltação coletiva. Eu trabalhava inicialmente dando aulas para o curso técnico. Depois, eu comecei a trabalhar em hospital, na semi-intensiva. Apertou mais quando entrei para a residência, porque a carga horária é altíssima, 60 horas semanais, então era bem pesado conciliar com a militância. Mas eu me esforçava, eu participava das atividades à noite e nos finais de semana em que não tinha plantão. No final da residência, eu comecei outro emprego, no hospital privado, e minha militância se direcionou para o trabalho sindical. Sempre que eu largava do plantão, ia fazer uma panfletagem em algum hospital perto. Eu não fazia no meu mesmo por conta de perseguição. Pouco tempo depois, eu fui eleita para a CIPA
E em seguida, nós ganhamos a eleição do sindicato. O que mudou e quais foram os principais desafios depois do nascimento da sua filha? Nossa, mudou tudo. Primeiro que durante a licença maternidade, eu me sentia muito só. Minha primeira gestação foi durante a pandemia, então já tinha a complicação de não poder sair por conta da ameaça do vírus. Depois veio o puerpério e eu me senti, na verdade, esquecida. Não podia participar das atividades e não tinha contato com a organização, o que me deixou muito mal. Eu senti que os companheiros poderiam ter dado mais atenção, sabe? Fazer visita, levar o jornal, um acompanhamento individual, isso eu não tive. Acho que precisamos pensar nisso nos nossos coletivos também. A minha primeira atividade pós-parto foi quando Marina tinha 1 mês e pouco. Durante as eleições municipais, meu companheiro foi candidato à Prefeitura de Recife pela Unidade Popular, a UP. Então, fui para uma plenária nas vésperas da eleição. Foi ótimo para mim essa retomada, mas só depois de um tempo que eu consegui voltar com ritmo para as atividades. O diferencial era ter que organizar os horários com meu companheiro ou ver alguém para ajudar com a bebê. Já meu segundo filho foi para a militância mais cedo. Primeiro que foi no meio da campanha do piso da enfermagem. Lembro que no último ato que fui, estava com 8 meses de gestação. Em cima do carro de som, debaixo de sol. A repórter do telejornal que estava cobrindo a atividade ficou impressionada, destacando minha, entre aspas, situação sempre que podia. Como você se organiza para uma jornada tripla? Hoje eu concilio o trabalho de enfermeira, sindicato, organização, maternidade e casa. É puxado, mas eu tenho uma rede de apoio fundamental. Meu companheiro participa bastante e o fato dele ser da militância tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque ele entende e apoia a minha luta, tem a consciência de entender que as tarefas também são dele e ele tem a obrigação de fazer comigo. O ruim é porque ele também tem uma agenda apertada por conta das atividades. Também tem o apoio fundamental da minha mãe. Eu realmente não conseguiria fazer 1/3 do que eu faço sem ela. Nem imagino quão difícil é para quem não tem essa rede de apoio. A minha sogra também me ajuda bastante. Quais seriam as políticas públicas e equipamentos para facilitar a vida das mulheres que são mães, trabalhadoras e militantes? Em primeiro lugar, a garantia de creche e escola em tempo integral. Grande parte das mulheres largam o emprego após serem mães simplesmente porque não tem com quem deixar os filhos. Também deveriam existir lavanderias e cozinhas coletivas. Se já é difícil ser mãe e trabalhadora, gastar mais 2 a 3 horas por dia cuidando da casa é um absurdo. Países que construíram o socialismo demonstraram que isso é possível e que é sim tarefa do Estado suprir essa necessidade. E sobre a militância, ainda precisamos avançar muito na consciência de nossos companheiros e das companheiras, para entender e apoiar as mulheres mães nessas dificuldades. Dar apoio não só em congressos ou encontros, mas nas reuniões semanais, nas atividades menores, nas brigadas, por exemplo. Alda, como você iniciou a militância e conciliou com o trabalho? A minha militância começou no ensino médio, mas se firmou mesmo com os metroviários. Quando fazíamos as greves, eu sempre manifestava as minhas opiniões e fui chamada para fazer parte da diretoria do sindicato. Meu primeiro cargo foi a pasta das mulheres. Eu nunca tive receio em emitir as minhas opiniões, seja no sindicato, seja dentro das reuniões da empresa, mas nunca foi fácil. Com o nascimento da sua filha, quais foram os principais desafios? E nos dias atuais, como se organiza para uma tripla jornada? Eu tenho uma filha com 31 anos, porém, entrei no movimento sindical após o nascimento dela, e meu companheiro sempre dividiu comigo os cuidados com ela e as tarefas de casa. Na realidade, minha organização se dá junto com a participação ativa do meu companheiro, que sempre me ajudou e muitas vezes fez todas as funções da casa sozinho e eu na luta. Como você alcançou essa posição de liderança sindical nacional? Através da minha participação ativa dentro do sindicato em Belo Horizonte. Eu lutei por uma posição maior e me tornei tesoureira. Também passei a participar ativamente das lutas do sindicato e, com isso, as pessoas foram me conhecendo. Como nunca tive receio em manifestar as minhas posições e lutar por elas, eu fui me tornando conhecida dentro do movimento sindical e me tornei a primeira mulher presidenta do sindicato. Uma coisa eu posso falar, não foi fácil. Como até hoje não é fácil para as mulheres, porque nós temos que nos reafirmar sempre
para conseguir cargos de liderança. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal, através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.